Boa tarde, então, pessoal. Sejam todos bem-vindos de volta aqui na nossa disciplina de Geologia Geral, né? Hoje, dia 25 de novembro, nossa quarta-feira, vamos iniciar, portanto, o 5º módulo. Tranquilo? Então, quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui na sala conosco. Também tem o pessoal que está chegando, e aí a gente vai adicionar conforme a campainha for chegar, tá? Então, vocês fiquem à vontade para colocar as dúvidas, as manifestações, todas aí no bate-papo, que sempre eu vou olhar, acompanhar para poder dialogar com vocês, tá? Se sentirem necessidade, também pode abrir o microfone, interromper ou questionar, e aí a gente conversa. Tranquilo? Bom, então, nas atividades que foram realizadas no módulo 4, se a gente for olhar lá o Canvas, né? Nós finalizamos, portanto... Deixa eu receber aqui a pessoa... Stephanie está chegando. Então, na atividade dessa semana, né, que se encerra hoje às 23h59, nós finalizaremos, portanto, os conceitos relacionados à teoria da tectônica de placas. Então, nós tivemos o módulo 3, né, em que trabalhamos a estrutura interna do planeta e a movimentação das placas tectônicas, e agora o módulo 4, que se encerra hoje, onde nós trabalhamos o ciclo dos supercontinentes, tá? E as transformações que ocorrem ciclicamente ao longo da história evolutiva do planeta Terra. Tranquilo? Então, eu apresentei para vocês a formação de um Pangeia e a fragmentação desse Pangeia por repetidas vezes que aconteceu ao longo do planeta Terra. Hoje, no módulo que nós iniciaremos agora... Cadê o bate-papo? Aqui. Não, é aqui. No módulo que nós estamos iniciando agora, nós vamos tratar, nas próximas 3 aulas, né? Hoje, na outra e na próxima, nós vamos tratar sobre as rochas que formam a crosta do nosso planeta, tá? Tanto crosta terrestre quanto... crosta continental quanto crosta oceânica. Então, a gente vai dar uma olhadinha nas rochas que se formam na litosfera, tá? Então, para iniciar, falaremos dos conceitos de rocha, o que é uma rocha, e iniciaremos na abordagem do estudo da rocha do tipo ígnea, que é aquela rocha que ela é fruto da consolidação do magma, né? Que é o fluido quente que está em fusão, né, no interior do planeta. Então, existe uma série de características no manto, no magma que está no interior, né, da crosta, né, no manto mesmo. E essas características faz com que, né, o magma ascenda até a superfície da crosta terrestre ou, né, perca calor e acabe se resfriando nas proximidades da superfície da crosta terrestre, tá? Então, ou ele vai extravasar vindo para a superfície, ou ele se consolida no interior da crosta, nas proximidades, nas proximidades aí da superfície da crosta. Então, nesta rocha, nesse tipo de rocha que é a rocha ígnea, na aula que vocês verão no módulo que eu acabei de abrir, vocês terão acesso, né, às características, as principais características da formação da rocha, conhecerão um fenômeno, né, que é a chamada cristalização fracionada, que é o que vai caracterizar, né, a quantidade de minerais que vai ter numa rocha, um tipo de rocha. E na segunda parte, finalzinho da aula, eu trato um pouco sobre a classificação dos 2 grandes grupos
de rochas ígneas para vocês, tá? A classificação ela é fundamentalmente realizada com base no teor de um elemento chave para identificar, né, o tipo de rocha, que é o teor de sílica. Então, se vocês entenderem, né, a principal característica que a sílica confere ao magma e, consequentemente, né, a rocha que ele dá origem, fica mais tranquilo de vocês compreenderem a classificação, ok? Então, vamos lá. Vocês tiveram dúvidas para apresentar, para realizar o fórum dessa semana? Então, ao finalizar, né, o contexto e o conteúdo da tectônica de placas, é tranquilo para todos vocês que a movimentação das placas tectônicas acaba... Recebi a colega. Né? Que a movimentação das placas tectônicas acaba interferindo na distribuição das espécies biológicas. Muitas vezes, né, ocorrem mudanças climáticas por conta dessa movimentação das massas, né? Regiões que hoje ocupam massas continentais que hoje ocupam regiões polares, no passado estiveram em regiões equatoriais e vice-versa. Então, existe toda essa questão da biologia acompanhar as transformações geológicas, né? Espécies de plantas e animais tendem a se adaptar a essas modificações. Ou se adaptam ou se extinguem. Ou muda ou morre. Basicamente é essa a lei da natureza, a lei da ocupação das espécies. Isso ficou bem claro para vocês? Eu estou perguntando porque eu ainda não tive tempo de finalizar a correção, né? Deixa eu ver quem que está tentando entrar aqui. Já entrou, né? É porque demora de aparecer às vezes. Essa influência que a tectônica de placas exerce na especiação, nos modelos de especiação, na distribuição das espécies, né? E essa questão não ser constante ao longo do tempo, isso tudo é interessante de ser compreendido nesse momento já, tá? Foi cobrado ali no fórum para vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, se manifeste que eu gostaria de esclarecer. Bom, eu vou agora compartilhar a minha tela, tá? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, é só deixar ali no bate-papo, que daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto. Eu vou então agora compartilhar a minha tela para que eu possa apresentar a vocês o que vem nessa semana, certo? Vamos lá. Tá, o compartilhamento de tela foi iniciado. Então, vamos lá. Essa é a disciplina ICEMP 31108, né? Geologia Geral. E aqui estão todos os módulos em que nós estamos trabalhando. Então, já finalizamos o módulo 1 para entender os princípios e os conceitos da geociência e a apresentação de como seria, né, o nosso trabalho ao longo das 9 semanas, remotamente. Na segunda semana, nós trabalhamos os conceitos de tempo geológico. Aqui teve aquela atividade, né, que vocês realizaram, atividade prática de desenvolver
na folha de papel a escala do tempo. E aí, terceira e quarta semana, nós utilizamos a terceira semana para trabalhar a estrutura da Terra e a tectônica global. Então, estrutura da Terra e tectônica global, tendo em vista, né, a tectônica de placas, né? Então, agora a gente já entende direitinho quais são os mecanismos responsáveis pela movimentação das placas tectônicas. E no módulo que estamos encerrando hoje, temos aí a evolução dos continentes e o ciclo dos supercontinentes. Então, a questão de ser cíclica e a questão de termos o momento e as fases, né, de ruptura de um continente até o nascimento de um oceano aí no meio desse continente, tá? Até aqui nós não tivemos dúvidas. Dá uma olhadinha no bate-papo. Não, não é aqui o bate-papo. Tá aqui o bate-papo. Tá. Por enquanto estamos sem dúvidas, então eu vou tocar. E agora eu vou apresentar a vocês o nosso quinto módulo, né? A quinta semana. E, portanto, nós vamos trabalhar. O primeiro grupo de rochas que nós vamos trabalhar é o grupo das rochas ígneas, tá? A proposta desse módulo é que vocês compreendam o que é uma rocha ígnea, como é formada uma rocha ígnea, quais as características que diferenciam, né, os dois grandes grupos de rochas ígneas. Nós temos os basaltos e nós temos os granitos. Isso vocês verão ali na aula, tá? Existem características, né, que diferenciam esses dois grandes grupos aí de rochas ígneas, tá? E é importante compreender, né, qual é o ambiente favorável de formação da rocha ígnea. Depois nós faremos o mesmo para sedimentares, na outra semana faremos o mesmo também, o mesmo enfoque, o mesmo tipo de abordagem para as metamórficas. E aí encerraremos, né, discutindo a formação desses três grandes grupos de rochas no contexto da tectônica global. Então, em que processo geológico está relacionado, né, a formação desses três grandes tipos de rocha. Então, ao final desses três próximos módulos, é interessante que vocês tenham esse conhecimento, saber reconhecer os grandes grupos, as principais características de cada grupo, e aí nós vamos colocá-los, né? Colocar cada grupo no contexto da tectônica global. Mas isso a gente vai fazer ao final do estudo dos três grandes grupos de rocha. Tranquilo? Então, para esta semana, deixa eu ver se tem alguém aqui. Tá, então vamos seguindo. Para essa semana, nós temos um roteiro de estudos. O roteiro de estudos, né? Ele apresenta a quinta semana, que se refere do dia 25 de novembro até o dia 2 de dezembro, então até quarta-feira que vem, vocês têm o prazo aí para desenvolver o quinto módulo dessa disciplina. E aí nós vamos ter 4 etapas. Então, a primeira delas é participe do encontro síncrono, que é o que nós estamos fazendo agora, tá? E assim que finalizar e eu conseguir baixar o arquivo, eu disponibilizo lá no Canvas para vocês. Assistir a primeira aula, a aula 1, nós temos uma aula, né, que está disponível. Deixa eu ver se o link aqui já está. Não, não é aqui, que é o roteiro. Vocês vão assistir a aula 1, depois desenvolver o fórum. Vai dar bagunça. Peraí, deixa eu editar isso aqui. É fórum 5. Salvar. Pronto.
Eu tinha colocado errado, não sei se vocês já tinham percebido. Desenvolver o Fórum 5 e a atividade orientada 2. Então, bora lá. Módulo 5. Vamos ver se a aula já está aqui. Sim, rochas ígneas. Então, depois vocês assistam, por gentileza, a aula referente às rochas ígneas. Antes de entrar nas definições de rochas ígneas, eu defino para vocês o que são as rochas, tá? Fórum 5. Bom, vocês vão trabalhar uma diferença básica que existe entre o basalto e o granito. E aí, eu gostaria que vocês me respondessem a essa pergunta, após assistir a aula, tá? Sabendo que o basalto é uma rocha ígnea do tipo extrusiva. E lá na aula eu explico direitinho o que é rocha ígnea extrusiva, tá? Mas já tem a dica aí, ó. Contém baixo teor de sílica e que, portanto, é formada no exterior da crosta terrestre. Como podemos explicar rochas do tipo granito, que é o oposto, né? E vejam as características intrusivas e alto teor de sílica. Aflorando na superfície da crosta, então, existe o granito que a gente encontra, né, na crosta terrestre, mas vocês verão na aula, né, dada a sua característica de ser uma rocha intrusiva, todo granito é formado no interior da crosta. Então, mas como que a gente acha o granito? Tanto a gente acha como existem várias minas que lavram, né? O granito é muito utilizado nas edificações. Então, fica a dica aí para vocês. Olhem a aula, lá tem algum comentário a respeito, tá bom? Então, vocês precisam entender duas coisas. Principal característica entre basalto e granito, no sentido de intrusiva e extrusiva, baixo teor de sílica e alto teor de sílica, e depois disso tentar formular uma teoria, uma hipótese, né, que justifique ou que explique o fato do granito, mesmo sendo uma rocha intrusiva, estar ocorrendo na superfície da crosta, ok? Vocês podem formular as hipóteses de vocês. A entrega é até dia 2 de dezembro, portanto, na próxima quarta, e aí valem os famosos 10 pontos. Muito bem. Agora vamos para a atividade módulo 5. Atividade orientada 2. Aqueles minerais que vocês, né, postaram as fotos para mim na atividade orientada 1, vocês vão tentar identificar a que grande grupo de rocha pertence, certo? Vocês não precisam, eu não quero que vocês me digam se é um gneiss, se é um mármore, se é um folhelho, se é um itabirito. Não usem os termos técnicos, tá? Para este momento, tentem, de acordo com o meu primeiro slide, lá no primeiro, segundo, comecinho da aula 1, tentem colocar, né, aquilo que vocês selecionaram dentro dos 3 grandes grupos. Eu acho que os 3 elementos que eu selecionei aqui em casa pertencem ao grupo das rochas sedimentares por causa disso, disso, disso. Pertence ao grupo das rochas metamórficas por causa disso, disso. Tá? Ou simplesmente não consegui verificar, verifiquei a ausência de tal coisa, o que facilitaria a minha identificação para este grupo, a ausência de outra coisa, o que facilitaria, entendeu? Então, peguem o comecinho da aula e aí vocês olhem o material. Quem não estiver, quem já tiver mudado de lugar, né, pode olhar as fotos mesmo e aí me indicar a
que grande grupo pertence e qual foi o critério que você utilizou. Ah, tem camadas, ah, brilha muito, ah, eu consigo identificar minerais, ah, não tem nada disso. Então, esses são os critérios, tá? Então, fiquem à vontade e para este momento, vocês vão tentar fazer a identificação geral de qual é o grande grupo de rocha. Depois a gente analisar os 3 grandes grupos de rocha no contexto da tectônica de placas, aí sim nós vamos desenvolver as outras 2 atividades orientadas no projeto de pesquisa em casa, certo? Então, para esta semana, repassando, teremos aqui a aula 1, o fórum 5, valendo 10 pontos, e a atividade orientada 2, valendo 5 pontos, certo? Dúvidas, pessoal? Ok. Então, não esqueçam, tá? De trazer, de enviar as atividades. Eu dei uma atrasadinha para devolver as notas para vocês, né? Para colocar as notas ali no Canvas. Tá tudo certo. Tem uma colega que me mandou, mas ela não está presente, não. Elisa, tá aqui? Deixa eu ver. Então, eu tive questionamentos pelo e-mail, né? Para saber se tinha recebido a atividade e tal. Tá tudo tranquilo, tá? Eu recebi, eu ainda não finalizei a correção, mas esta semana se tudo correr dentro do previsto, né, do planejado, eu atualizo todas as minhas 3 disciplinas lá no Canvas, tá certo? Em termos de correções, né? E conteúdo nós estamos em dia, certo? Mais dúvidas? Alguém quer colocar uma questão, alguma coisa? Vocês entenderam o que é para ser feito no Fórum 5, né? É para vocês tentarem elaborar hipóteses que justifiquem a ocorrência do granito na superfície, porque a gente encontra. Inclusive, tem uma foto lá na minha apresentação que mostra, né, um afloramento de basalto e um afloramento de granito, tá? Como que o granito está aflorando na superfície se ele se forma no interior da Terra? Então, vocês precisam entender essa questão do local de formação e depois postular o que pode ter acontecido com esse granito para que hoje ele esteja na superfície, certo? É isso que vai valer 10 pontos. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tá certo. Vocês estão fazendo outras disciplinas? Tá todo mundo lotado de coisa para entregar? Todo mundo lotado. Eu acabei de perceber, não, né? Ainda tem 4 semanas, mas dezembro já tá aí, então tá acabando. O módulo 8 e o módulo 9, eu vou abri-los no mesmo dia, tá? Eu vou abrir o 8 e o 9 na semana do 8, porque o módulo 9 é dia 23 de dezembro, é o último dia letivo, né? E até o último dia aí
Muitos de vocês podem estar envolvidos com outras questões, então eu vou adiantar a abertura. Ele vai ficar disponível até o dia 23, tá? Mas não vale a pena abrir no dia 23 e fechar no dia 23. Então, eu vou adiantar o conteúdo, vou disponibilizar o conteúdo referente ao módulo 9, juntamente com o módulo 8, para que vocês tenham uma semana para trabalhar os dois módulos, e não somente um dia. Certo? Então, esse é um recadinho, eu ia deixar para dar mais para frente, mas já adianto para vocês que, caso vocês estejam seguindo o plano de ensino, né, disponibilizado na semana 1, tem lá, no módulo 9 a gente vai fazer o encerramento, mas ainda tem conteúdo. Então, só não terá atividade avaliativa, mas o conteúdo que está lá vai ser cobrado na atividade, provavelmente, na atividade avaliativa da semana 8. Então, quantas disciplinas vocês estão fazendo? Só curiosidade agora, tá, gente? Quem está fazendo outras? Tá dando para tocar tudo? 5? Isabela de Deus. Acho que 13 é um bom número, né, gente? Vique do céu. Vocês são tudo maluco. Eu tô ministrando 3 disciplinas e tô achando super puxado. Mas é isso daí, né? Haverá um dia em que vocês vão cumprir tudo, né? Aqui e irão solicitar o aproveitamento desses créditos e vai dar tudo certo. E logo a gente volta para o presencial, né? Vamos ver, eu também. A gente só não sabe quando que vai ser, né? Mas, por pior que esteja, tá? O remoto, tentem ir até o final, não desistam. Façam as atividades avaliativas, tá? Participem, porque os dias de glória irão chegar. Logo vocês terão a possibilidade de solicitar o aproveitamento e poder contar esses créditos, né? E, e, e um dia a gente se encontra aí nos corredores da UF para trocar nossas experiências, tá? Eu espero que a geologia geral não esteja pesando muito, porque toda semana tem atividade avaliativa e eu sei que vocês têm outras, né, disciplinas, mas também não tem como deixar, né, para colocar tudo num dia só, fica também complicado, porque, sei lá, talvez a gente, não tenho nada para fazer dessa disciplina, então tenho da outra, né, porque o tempo é sempre precioso demais. A gente percebe que está sempre apagando incêndio, então o tempo nunca sobra, tá sempre com coisa para fazer, né? Então, melhor que já faz, vai andando em fase com a disciplina e não acumula matéria para estudar na semana de provas, por exemplo. Então, por isso que eu optei nas disciplinas que eu estou ministrando de fazer a avaliação formativa, né? Então, toda semana vocês me dão um retorno e aí, através daquilo que vocês escrevem, eu vou avaliando como é que tá indo, tá bom? Espero que vocês estejam conseguindo o aproveitamento desejado, tá? E que de fato a gente consiga, que vocês consigam identificar, descrever as rochas que vocês separaram aí, tá? O que não for rocha também não tem problema, né? Eu sei que tem alguns colegas, alguns de vocês vão trabalhar com minerais, né? Aí mineral é mineral, né? Ele também será cristalizado no momento lá da formação da rocha ígnea, mas ele não terá toda a classificação e a descrição que tem nas rochas ígneas. Mas a gente consegue chegar até a série de cristalização fracionada ali, saber, né, se é de alto ou baixo. Só um minutinho, tá?
Ai, gente, desculpa, tá? Mas esse é um momento difícil trabalhar em casa, porque como que a minha mãe tá aqui e não tá brincando comigo, né? Então, no caso, ele sabe, meu filho sabe que eu tô dando aula, mas não tem jeito, sempre aparece. Mas tá bom, tá ótimo. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Essa turminha é boa demais. Aí eu fico me questionando se vocês estão tocando mesmo, né? Se eu que tô, sei lá, sem saber, né, como abordar. Mas eu vejo a participação de vocês nos fóruns e assim, o retorno que eu tenho até esse momento é bem positivo também, tá? Eu não vejo, não vejo problemas, né? Falta ainda ver dos mecanismos da tectônica e da biologia com a tectônica ali, a biodiversidade, mas não vai ter problema nenhum, que assim que eu finalizar essa correção, se for necessário, e no nosso próximo encontro, eu pondero algumas questões, tá? Então, sempre que necessário, eu trago para o encontro, ok? E eu gostaria que vocês também, sempre que sentirem necessidade, também trouxessem, não entendi aquela parte, não entendi essa parte, como que é para fazer isso? Podem ficar à vontade para questionar. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou encaminhar para o encerramento, apesar de ser 5h23, né? Nós ainda teríamos 15 minutos aqui. Mas eu já apresentei o que eu precisava apresentar. Agora é com vocês. Então tá tudo certinho. Estou esperando aqui. Sim, Isabela, vou te explicar o Fórum 5. Vou compartilhar, tá? Esperar carregar aqui, porque compartilhando, isso, aí já não fica dúvida. Aqui, no ciclo das rochas, vocês vão trabalhar, inicialmente, o primeiro grupo de rochas que vocês vão trabalhar é das rochas ígneas. Aí, lá na aula 1, eu vou comentar com vocês que existem dois